Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa quinta aula sobre empreender pela internet aqui na comunidade do investidor. O tema hoje é venda em grupos no Facebook. Na verdade, elas são continuidade das aulas anteriores. Então, é muito importante que você comece essa série desde o início para que você venha na sequência, até mesmo porque a gente está usando os conteúdos que foram vistos nas aulas anteriores, ok? Quais são os tópicos que nós vamos tratar hoje? Primeiro ponto importante, né? Nós entender por que esta é uma videoaula privada, ou seja, somente para quem faz parte do canal Comunidade do Investidor, criação de uma fanpage, vendas em grupos de Facebook, criação de um perfil, que também é chamado de avatar, como escolher os grupos corretamente, e eu finalizo com um spoiler dos próximos conteúdos que vem por aí. Bom, gente, por que esta é uma aula privada? Porque nós vamos conversar sobre algumas estratégias, entre aspas, secretas, que vocês só costumam ver em cursos pagos. Então, deixar isso como público no YouTube foi uma opção que eu decidi não seguir. Um outro ponto é que elas revelam algumas táticas que muitos daqueles que trabalham como afiliados e que atuam no marketing digital usam, e as redes sociais elas evitam que isso seja disseminado, não é do interesse delas. Por quê? O Facebook principalmente, e claro que o Instagram, porque são da mesma empresa, ele não quer um uso comercial fora dos anúncios pagos, porque é isso que gera uma grande receita para a empresa. Como o foco dessa série é empreender pela internet, começando do zero conhecimento e zero investimento, nós não temos neste momento essa opção de investir em anúncios pagos. Nós vamos ter conteúdo sobre isso e vocês vão conhecer e inclusive aprender que não precisam valores altos para que vocês também utilizem essa ferramenta. E eu acredito que ela esteja ao alcance já agora, mesmo neste momento de início, para uma boa parte de vocês. Mas o foco até então, neste início da série, é esse começo do zero. Tá? A única coisa que não se começa do zero é realmente o tempo que vocês vão investir no aprendizado e para colocar em prática todas essas estratégias. Mas sempre aqui nós estamos direcionando para ferramentas, para caminhos e para ações gratuitas, com zero custo. Então, e o último ponto para fechar isso é realmente um reconhecimento e valorizar quem está com a gente lá na comunidade do investidor, quem segue, quem está estudando, quem está realmente dedicando tempo para esse aprendizado. Então, este é o motivo da aula privada. Como vai funcionar? Vocês estão acessando através do link que nós estamos colocando no nosso canal, Comunidade do Investidor, e somente as pessoas através deste link é que conseguem acesso a essa videoaula, tá? Ela não vai aparecer como pública no YouTube e somente através do link é que a gente consegue assistir o conteúdo, tá ok? Explicação feita, vamos lá. Aqui é só um comentário também bastante rápido, uma informação importante, porque as pessoas confundem quando a gente fala de criação de perfil com uma criação de uma página, de uma fanpage. Gente, perfil no Facebook é quando eu faço um perfil pessoal, né? Eu como pessoa física. Fanpage é quando nós criamos uma página dentro do Facebook da nossa empresa, do nosso negócio. E aí é uma página, então, profissional. Então, é importante que a gente tenha essa diferenciação, tá bom? Se você escolheu trabalhar com produtos físicos ou se já trabalha com algum produto físico, não importa qual seja, mesmo fora das redes sociais, né, vendendo diretamente às pessoas através de aplicativo, enfim, porta a porta, independente da estratégia que você utilize, é muito interessante que, se você ainda não tem, avaliar a criação de uma fanpage profissional no Facebook e também no Instagram. Porque os públicos são muito diferentes. A gente tem ouvido muito falar que o Facebook morreu, que tráfego orgânico no Facebook não existe mais, que inclusive tráfego pago também já não rola mais, e que agora a onda do momento é o Instagram.
Gente, isso não é verdade. Na verdade, os públicos são diferentes. E aí a gente começa a avaliar também a questão da persona do negócio, que foi conteúdo que a gente já estudou. Mas basicamente as características são diferentes. No Facebook nós temos outras formas de atuar e outras ferramentas que a gente não encontra no Insta. Por exemplo, se você quiser postar um vídeo com maior duração de 1 minuto, você não consegue no Instagram, o Facebook te permite isso. Se você quer publicar alguma coisa com um link, o Facebook é completamente aberto para isso, no Instagram você não consegue. A única forma que você consegue no Instagram é colocar lá na bio, que é lá na descrição, né, do teu perfil, e um único link. E aí, se você vai fazer campanhas ou anúncios diferentes, você tem que ficar trocando. Então, assim, cada mídia ela tem a sua característica e o seu público também. O Instagram, ele é muito forte para um público aí na faixa de acima de 30 anos, 30, 40 anos, tem um grande volume de público com essa faixa etária. E é um público também que interage mais de forma diferente, comentando, compartilhando. Tem características comportamentais diferentes. Então, são duas redes sociais com públicos, com características e com ferramentas diferentes. O ideal é que eu use as duas, né? E de maneira adequada para cada segmento, para cada perfil, tá bom? Então, essa é a diferença de fanpage e de perfil. Agora, quem vai iniciar como afiliado, que é a sugestão que eu venho dando, né, nessa série, até por conta de investimento zero, de você já ter produtos com os quais você possa iniciar uma geração de renda e daí reinvestir e ir para outros patamares, não é necessário você criar nesse momento uma fanpage, mas pode ser um diferencial, né? Vai chegar um momento aqui das estratégias que vocês vão precisar de um canal para poder entregar conteúdo para esse público, né? Um conteúdo de valor para os leads. Lead é um termo técnico que a gente utiliza quando a gente capta um e-mail de uma pessoa que pode ser um possível interessado, né? Mas são os possíveis clientes do seu negócio. Então, a gente vai precisar entregar conteúdo de valor para essas pessoas e aí também, né, mesclando com anúncios dos produtos que eu estou representando. Só que esse canal pode ser o próprio Facebook ou aplicativos de mensagens como WhatsApp, Telegram e outros meios. Então, avalie a melhor opção para você nesse início, tá? Mas não é obrigatório neste momento a criação de fanpage. Deixa aí como um note, como um lembrete de que em algum momento vai ser interessante você reavaliar e de repente partir para essa ação, ok? Então vamos lá. Vendas em grupos do Facebook é o início de tudo aqui, né? Quando nós falamos de novo de estratégias custo zero. Pessoal, tem duas opções para a gente começar. Criando um novo perfil, que é o mais difícil, ou usar o perfil existente, que é o caminho mais fácil. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor, né? Nós já sabemos disso para tudo na nossa vida. Quando eu digo usar o perfil existente, é usar o seu próprio perfil. Então, você já tem lá a sua página no Facebook, só que é de uso pessoal, lá você tem informações da sua vida privada, fotos, vídeos, os seus amigos, que são a sua rede de contatos bem próxima e também de familiares. Então, é muito importante nesse momento que você faça uma avaliação correta. Vou dar um exemplo bem assim, bem corriqueiro, mas só para deixar muito claro a importância dessa decisão. Imagine que eu resolvi, como afiliada, representar um produto do segmento de sexo. Alguma coisa de sex shop ou algum produto relacionado aí à vida sexual. É um produto polêmico, é um segmento polêmico e que gera às vezes até um certo desconforto, uma certa timidez. Esse já é um ponto principal, né? Porque se ele me gera esses sentimentos, é um produto com o qual eu devo me afiliar e começar a trabalhar? Será que eu não escolhi de maneira errada, achando que é só porque vai me trazer dinheiro e eu tenho uma expectativa boa? Se eu vou ter dificuldades para trabalhar esse produto, eu tenho que voltar lá naquela aula de escolha de nicho produto e repensar, reavaliar. Mas usando esse exemplo aqui, só para a gente entender se eu crio ou se eu uso meu perfil existente.
Então, a partir do momento que eu uso o meu perfil, começo a curtir determinadas páginas, entrar em grupos, começo a usar algumas estratégias, né, interagir, solicitar amizade, toda a minha rede pessoal tem acesso a isso. Então, dependendo do produto que eu represento, eu não quero estar vinculada a isso. E não é a melhor estratégia, mas tem pessoas que começam assim. Por isso que a gente vê muitos resultados diferentes quando a gente fala de marketing digital. Porque tem formas certas e erradas de trabalhar, e tem formas boas e formas ruins. E aí a gente tem um mar de gente. É natural do ser humano a gente buscar os caminhos mais fáceis, as coisas mais tranquilas de fazer, com menor esforço. A nossa mente nos direciona para isso. Mas sempre busquem aquilo que é melhor em termos de resultado e sempre busquem o maior profissionalismo possível dentro da condição atual de vocês. Sempre com esse enfoque. A partir do momento que eu atingi uma etapa e que eu tenho condições de melhorar, de mudar de patamar, de ir, né, para um outro degrau, que seja uma busca natural de vocês, sempre buscando se profissionalizar. A gente está começando aqui de um jeito bastante caseiro, de um jeito bem mais tranquilo, mais limitado, mas para que vocês tenham condições de dar os primeiros passos. Não há desculpa para dizer não dá para mim, né? Isso não é para mim. É possível ser feito. É mais demorado, é mais difícil, mas é custo zero e eu consigo começar agora. E aí, mudem de patamar, vão buscando novos horizontes sempre, tá bom? Qual é a minha recomendação, então, em relação a perfil? Pessoal, a gente vai começar a costurar tudo que a gente vem aprendendo. Então, não faz sentido também eu me dedicar a um aprendizado se eu não vou colocar em prática aqueles conhecimentos que eu estou adquirindo. Então, se você já escolheu os nichos de mercado para atuar, dentro desses nichos, definiu os produtos que você já afiliou, na verdade, já solicitou a afiliação, já está com os seus links, já tem essa estrutura, já foi lá, escolheu algumas imagens para utilizar em anúncios e em posts, já está com seu arquivinho organizado lá, tá tudo prontinho para começar. Já aprendeu, né, na última aula sobre público-alvo, que é a primeira camada, e a criação da persona do seu negócio. Tá na hora de começar a usar, senão não faz sentido, né? Se é uma informação aleatória e não utilizável, para que nós investirmos tempo nisso, né? Então não é o que eu quero, estou buscando conteúdos que tenham uma aplicação prática imediata. E a gente já vai utilizar a persona da semana passada para essa próxima etapa. Então, faz muito mais sentido você criar um novo perfil, né, um avatar, com as características da persona do seu negócio. Por quê? Para criar conexão com o seu público ideal. Claro que a decisão final sempre será sua, mas a minha missão aqui é te mostrar todos os caminhos possíveis e te recomendar aqueles que, por experiência própria e por experiência de tantas pessoas com as quais eu tive e tenho contato dentro das consultorias, dentro de empreendedorismo, de ações de marketing, aquelas que funcionam melhor e aquelas que não funcionam, tá? Então, vamos trabalhar em cima da persona do seu negócio. Essa é a recomendação. Agora nós vamos falar um pouquinho mais em detalhes sobre a criação desse perfil, que é o início aí da conexão com o nosso público ideal. Uma coisa importante para vocês saberem, o Facebook ele evita que as pessoas tenham mais de uma conta. Eu posso, claro, ter uma conta pessoal e dentro dessa conta criar fanpages, ok? Agora, eu tenho uma conta pessoal e vou e crio uma outra conta pessoal? Não, ele costuma bloquear. Então, para criar um novo perfil que você vai utilizar agora para o seu trabalho, o que é importante? Que você crie um novo e-mail para que você possa daí abrir essa nova conta no Facebook com este e-mail que seja diferente do que você já utiliza na sua conta pessoal. Senão corre o risco de você ser bloqueado e não conseguir criar esse novo perfil. Não se esqueça, depois de feita essa etapa,
de colocar uma foto no perfil e uma capa no Facebook, que é aquela parte superior ali que a gente costuma colocar alguma imagem ou alguma foto aí que a gente goste. É muito importante. E tudo isso, cada detalhe agora, ele tem que ter a carinha da persona do seu negócio. Mas você precisa criar esse perfil e deixar ele bastante realista. Então não adianta criar, não colocar uma foto de perfil ou colocar um desenhinho, uma imagem. É importante que seja da forma mais realista possível, tá? Que seja realmente um perfil congruente. E aqui algumas estratégias. Crie esse perfil, pessoal, com base total na sua persona. Então, se você não criou a tua persona, você vai ter que voltar na etapa anterior. Então, você já deu um nome para ela, ou, né, seja ela persona, seja do gênero masculino ou feminino, né? Mas você já deu um nome, uma idade, um gênero, uma profissão, a localização, né? Ela mora em São Paulo, mora no Rio, mora no interior de Minas, mora no Rio Grande do Sul, no Nordeste, enfim, você já deu um estado civil. Então, você vai montar este personagem. É um personagem porque é alguém fictício, mas você vai construí-lo como se fosse uma pessoa real. E aí você escolhe uma foto também. Existe uma infinidade de imagens livres no Google, né, sem direitos autorais, onde você tem total liberdade de utilizar essas imagens, tá? Então não traz nenhum tipo de problema legal. Mas escolha, então, através do Google, uma imagem que seja de uma pessoa que vai ser a sua persona. Então, se é a Cláudia, de 28 anos, uma advogada, um exemplo, você vai buscar lá nas imagens uma mulher que aparente esta idade que o teu persona tem e que tem, assim, uma imagem de sucesso, né, de empreendedora, de profissional liberal. Enfim, busque uma imagem no Google que personifique este personagem criado para o seu negócio. E tome muito cuidado ao escolher também essa imagem, essa foto. Não pode ser nada muito estilizado, aquela pessoa toda produzida, aquele cenário, uma foto que você percebe que é cenográfica. É muito importante que seja uma foto natural, para que quando você olhe, você veja uma pessoa real mesmo ali, da vida real. Senão fica muito, como eu diria, fica muito fictício mesmo, né? Fica muito sem naturalidade. E aí não vai funcionar tão bem, tá? E muito importante, além de ser realista, né? Assuma essa persona ao preencher as informações desse perfil e ao fazer os posts. Então, quando você for demonstrar os interesses e os hábitos, lembra que está tudo lá listado da sua persona, né? Pelo que ela se interessa, quais os hábitos, quais os hobbies. Então, tudo que você for postar, tudo que você for comentar, o que você colocar de informação ali no perfil, não são as suas, são da persona. Isso é muito importante. Essas atividades, nessas ações todas, elas são fundamentais para gerar conexão com o seu público ideal e para que você tenha sucesso nas interações dentro dos grupos, conforme você vai aprender a fazer. Quais são os próximos passos? Criei o perfil, alimentei ali com essas informações da minha persona. O que eu preciso agora fazer? Lembrando que o Facebook está de olho. Não entre, né? Acabei de criar o perfil. Não entre em grupos e nem crie uma fanpage própria nesse novo perfil logo em seguida. Aguarde um pouco. Por que eu estou falando de criar fanpage? Pode ser que você tenha uma estratégia. Criei lá meu avatar, meu perfil de uma gestante ou de uma mãe já com bebês ou até com os filhos aí na faixa de 3, 4, 5 anos. E criei essa persona para, enfim, divulgar, né, e poder interagir aí com esse público para os meus infoprodutos de maternidade. Eu posso criar uma fanpage dentro deste meu perfil, dentro desse meu avatar, criar lá uma fanpage, que é uma página profissional, com produtos de maternidade, né, produtos online para maternidade. Eu posso fazer isto também.
Mas por isso que aqui o que nós estamos dizendo é isso. Assim que você terminar o seu perfil, nem entre em grupos, e se você tiver essa estratégia de criar fanpage, não faça isso na sequência, aguarde um pouquinho. Por quê? Lembra que o Facebook não gosta de perfis com o objetivo de vender? Se eu acabei de abrir um perfil e já faço uma fanpage, já tem um sinal de alerta ali, o algoritmo do Facebook vai ficar de olho naquele endereço teu, tá? Aí você faz alguns posts, frases, fotos da sua persona. De novo, é a sua persona falando, interagindo ali. Então, dependendo da profissão, dos hobbies, dos interesses, é sempre embasado nesses assuntos que você vai fazer os posts. E trabalhe isso durante uma semana. É importante que todos os dias você coloque algum conteúdo, não falhe nenhum. Por quê? Porque assim o algoritmo do Facebook ele não vai detectar que esse perfil é para vendas. Lá a partir da segunda semana, aí você vai começar a entrar nos grupos. Eu já vou falar mais um pouquinho como escolher os grupos, tá? Mas você vai entrar em, no máximo, gente, 10 grupos por dia. De 5 a 10, vai depender do seu tempo, do quanto você quer se dedicar aí para isso, do quanto você tem dentro da tua rotina. Mas nunca ultrapasse esse limite de 10 grupos por dia. E vai interagindo aos poucos, tá? Para não ser detectado pelo algoritmo. Porque até então você tá com hábitos, com comportamentos realmente de uma pessoa física, que entrou nas redes sociais, está buscando grupos de interesse, se conectando com pessoas, em teoria, que pensam ou que gostam das mesmas coisas que você, que é o objetivo da rede social, tá bom? Em cada um desses grupos que você for entrando, alguns você entra automaticamente, em outros você precisa de aprovação, conforme as autorizações forem chegando. Você vai lá, navega dentro do grupo e identifica aquelas pessoas que comentam os posts que são colocados. Então, você já está fazendo aí um primeiro filtro. Não adianta você ir lá nos membros que talvez nem estejam entrando no grupo, um dia foram lá, entraram para fazer parte e nunca mais voltaram. Isso tem muito. Então, busque pessoas que estão ativas no grupo. E como é que você consegue fazer isso? Você buscando aquelas que comentam dentro dos posts ali, daquele grupo, dentro dos assuntos que são colocados. Para essas pessoas, você envia uma solicitação de amizade. Também não ultrapassem neste momento o máximo de 20 solicitações por dia em cada grupo. Por isso é importante, se eu entrei em 10 grupos, eu consigo enviar 200 solicitações de amizade num único dia, sem que o Facebook me bloqueie, né, ou comece aí a ficar um pouco mais atento ao meu perfil, tá? Então, limitem-se, isso é estratégia de quem trabalha muito com isso, com esse anúncio orgânico, né, que a gente fala, e aí, se a gente não respeita isso, o algoritmo acaba identificando, e aí a gente passa a ter algumas limitações, algumas dificuldades, tá? Então, com essas regrinhas aqui, é tranquilo. E aí, via Messenger no Facebook, você inicia a interação. A pessoa aceita a tua amizade, você agradece, fala, olha, eu vi que você participa do grupo tal, e você vai iniciar ali uma interação. Porque a venda, ela vem numa etapa posterior. Primeiro eu interajo, eu gero valor, eu troco conteúdo, para depois eu chegar no momento da venda. Se eu pego lá, envio a solicitação de amizade, já imediatamente vou e coloco meu link, não vai funcionar. Você vai ser bloqueado e não vai funcionar. E é assim que muita gente começa trabalhando. Começa de maneira errada, fica pipocando link em grupos, em Messenger, em WhatsApp, incomoda, se torna uma pessoa não grata e as coisas não funcionam, tá bom? Então, via Messenger você vai iniciar essa interação, essa conversa com a pessoa e num determinado momento apropriado você pode indicar o seu link de afiliado para ela, tá? Quando naquele momento da conversa você entender que já é um momento bacana para isso. E aqui vai uma dica de ouro para vocês. Isso é estratégia de um curso pago em marketing digital, para quem também usa essa estratégia de venda dentro dos grupos de maneira orgânica, sem anúncio pago. E é uma sugestão. Por quê? Ela é mais trabalhosa e vai envolver o custo aí dos chips pré-pagos. Mas qual é a dica que passam aqui, caso você tenha esse tempo, essa possibilidade?
que você crie um perfil, um avatar, para cada um lá dos 5 produtos que você escolheu. Por quê? Cada um é uma persona, certo? Eu posso ter escolhido produtos de 5 segmentos diferentes. Então, se eu crio um único perfil no Facebook, uma persona, ela vai refletir um dos meus produtos e os outros 4. Então, o ideal, o mundo ideal é que você tenha um perfil para cada um dos produtos que você escolheu se afiliar. Para isso, vindo lá no início do conteúdo dessa aula, eu preciso usar um e-mail e um nome para cada um desses perfis. Cada um tem um avatar. E aqui vem a dica. Se possível, que você use um chip pré-pago também para cada um deles. Por quê? O Facebook, em determinado momento, ele vai fazer ali uma confirmação do seu número de celular. E pode ser que ele identifique se você colocar o mesmo número nos perfis. Então, é um ponto a mais de segurança. De repente você pode colocar esposo, meu cônjuge, meu filho, você pode usar celulares, porque é só para essa confirmação, né, no Facebook. Mas é importante ficar atento aí. Então, o ideal é que você tenha então o e-mail, o nome e o chip pré-pago para cada um deles. E também que quando você estiver criando cada um dos 5 perfis, que você use IPs diferentes para fazer esse cadastro no Facebook. O que é isso? O que é IP? Cada dispositivo eletrônico, ele tem um IP. É como se fosse um endereço, né, da internet. E o Facebook, né, enfim, Facebook, sites, eles sempre ligam ao IP. Então, se você tiver, por exemplo, celulares diferentes, eu tenho um computador, eu tenho um notebook, tenho um tablet, tenho um celular, que você use para cada perfil na hora de criar um dispositivo diferente. Gente, são camadas a mais de segurança para você conseguir trabalhar dessa forma. São obrigatórias? Não são, mas é o mundo ideal. Então, aqui eu estou colocando o que é ideal ser feito, o que é possível ser feito e o que não adianta fazer que não vai funcionar, tá bom? Aí, dentro da realidade de cada um, vocês vão aí adequando. Agora a gente vai entender um pouquinho como eu vou escolher os grupos corretamente. Lembre-se de seguir as etapas anteriores. Chegou no momento então de eu começar a pesquisar os grupos, né, a entrar nesses grupos. Pesquise o seu produto lá no Facebook. Então você vai lá na lupinha, coloca o seu produto lá, dá um enter e aí você clica em grupos. E aí você vai escolher os grupos que têm o maior número de membros. Quando você clica lá coloca para pesquisar um produto, uma palavra, determinadas coisas, ele vai trazer pessoas, ele vai trazer páginas e ele vai trazer grupos. O teu foco nesse momento é ir nos grupos que são criados, né, com aquele assunto ou com aquele produto lá como centro da criação do grupo. E aí você vai lá e vê quantos membros aquele grupo tem. E escolhe os que têm um maior número de membros. Aqui tem um ponto de atenção. Porque os grupos maiores, eles também já podem ter muitos afiliados e você vai ter uma concorrência maior na venda, dependendo do produto que você escolheu. Então, existe também uma outra opção de você buscar entrar em grupos menores, né, que não tenham tantos membros. Teste, entre no grupo, navegue lá dentro, dê uma olhada no que está acontecendo, para você entender o que é melhor para você. O ideal é com maior número de membros, mas se você identificar uma concorrência muito acirrada no produto que você já é afiliado, você vai precisar mudar de estratégia. Então, não é desistir, não deu certo. Desta forma, não foi a melhor, eu vou buscar uma alternativa para isso, ok? Pelo nome lá e pela descrição do grupo, vocês conseguem analisar o perfil dele e identificar que produtos que eu posso divulgar para aquele público. E a grande sacada aqui é que você seja criativo nas pesquisas. Então, buscar nichos mais abrangentes, tá? Você pode usar as características da sua persona, os hábitos, hobbies e personalidades para indicar grupos onde você vai encontrar lá dentro pessoas que podem se interessar pelo seu produto. Então, por exemplo, se a minha persona tem interesse em autodesenvolvimento, não tem nada a ver com o meu produto, mas é uma característica da minha persona. Eu posso buscar dentro do Facebook grupos focados em autodesenvolvimento.
porque é um interesse da minha persona. Ou, por exemplo, se ela tem como hobby leitura, cozinhar, artesanato, eu também posso buscar 1, 2, 3, 5 grupos que tenham foco nesse interesse, porque lá eu vou ter um grande número de pessoas que tem este interesse em comum com a minha persona. Então é preciso criatividade. Eu costumo dizer que quanto menos dinheiro para investir, mais criatividade eu preciso ter para aplicar, né? É sempre proporcional. E aí agora um spoiler aí para as próximas aulas. Nós vamos aprender também como criar. Aqui hoje nós vimos como entrar e começar a participar dos grupos já existentes, e nós vamos ver na sequência como interagir dentro desses grupos. Agora é o momento de eu criar os perfis. Nós estamos indo por etapas, então, e aí vocês têm um prazo de 1 semana para concluir essas atividades, as tarefas que ficam, e a gente ir para o degrau seguinte. Então nós estamos construindo em tempo real. Então, construí minha persona na semana passada, agora eu vou criar os perfis, né, dentro do Facebook, eu vou fazer a pesquisa de grupos, identificar isso, entrar nesses grupos, começar a fazer as interações. Então eu tenho 1 semana para trabalhar isso, é pouco tempo. E vocês vão continuar depois, mas eu já tenho essa primeira semana para eu fazer esses primeiros passos. Depois nós vamos aprender como que eu posso criar o meu próprio grupo e como é que eu divulgo o meu grupo dentro dos outros. Também é uma forma de trabalhar dentro do Facebook. Além de você atuar nos grupos que já existem, você ter o seu próprio, porque aí você tem suas próprias regras. Vocês vão perceber, quando começarem a entrar nos grupos, vocês vão ver que é muito comum lá as pessoas dizerem que é proibido vender, que não pode divulgar link. Cada grupo tem as suas regras. Quando você cria o seu, e aí se você começar a não respeitar essas regras, eles te excluem do grupo, você é banido. E quando você cria um grupo próprio, você é o proprietário. Então as regras são suas. É bem interessante de fazer. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Nós vamos aprender o que são gatilhos mentais e quais os mais utilizados no marketing digital, e estratégias para posts, desde como criar um card, que texto que a gente coloca, o que vai no comentário, o que eu posso colocar ou não, onde vai o meu link, para que eu não seja banido do Facebook, para que eu consiga que essa publicação atinja as pessoas. E já faz parte então um pouco de estratégias para que a gente aprenda a fazer posts, né, de criar artes, de começar a fazer esse trabalho. Então esse item 2 e 3, eles não vão ser usados só no Facebook, a gente já consegue utilizar em todas as outras mídias, canais que eu possa vir a utilizar para divulgação. Posso usar no Insta também, no WhatsApp, no Telegram. Então já é um material onde eu começo a aprender a criar meu conteúdo, a criar os meus anúncios. É claro que você pode terceirizar e colocar isso para um designer criar para você, mas para vocês terem uma ideia, geralmente um pacotinho aí com 3 artes, mais assim acessível que eu vi de valor, fica em R$20 para um freela fazer. Então imagina, 3 cards, você faz um post por dia, não dá nem para 1 semana. Então a gente está falando aí pelo menos de R$100, R$120 de custo mês só com criação de artes, que é um trabalho que a gente mesmo pode fazer. E a gente vai chegar lá também, faz parte dos conteúdos futuros, tá? Mas aqui a gente vai entender o que eu preciso para criar essas artes, né? Que gatilhos usar e que estratégias utilizar, tá? Então aqui vocês têm um pouquinho do que vem aí pela frente nas próximas aulas. Gratidão pela companhia de vocês e por mais uma aula que a gente encerra na nossa comunidade. Um beijo no coração de cada um.